Como está o lucro do avicultor com 300 Embrapa 051 num dos piores momentos da história da avicultura? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E hoje a gente vai fechar uma sequência de vídeos falando sobre os custos de produção e o lucro do avicultor com 300 poedeiras Embrapa 051. Lembrando que esse é o quarto vídeo de uma série deles que nós estamos olhando para o custo de produção. Primeiro vídeo a gente falou sobre a infraestrutura, a construção do galpão, e aqui eu vou considerar a depreciação dessas instalações para poder contabilizar o lucro. Olhamos também os custos na fase de cria, recria, pré-postura e postura, o que eu vou trazer aqui para contabilizar o lucro. Nesse vídeo especificamente vamos falar sobre a receita da venda dos ovos das 300 poedeiras e no final a gente vai olhar o lucro do avicultor. Quanto está conseguindo retornar de grana no bolso com as 300 Embrapas no momento de pandemia da maior alta de preços dos insumos da história. E se você gostou dessa série de vídeos mostrando os custos de produção e o lucro do avicultor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo e vem muita novidade no canal. Já vamos começar falando sobre a depreciação da infraestrutura, lembrando que eu não vou me ater aos detalhes específicos da construção. Quem tiver curiosidade, o primeiro vídeo a gente fala sobre a construção do galpão e elenca todos os custos, desde o tijolo, do parafuso até o telhado. Aqui eu só vou calcular a depreciação dessas instalações para colocar no cálculo final. E vou considerar a área de pasto e o galpão. O galpão eu estou considerando um valor um pouco menor do que a gente tirou lá, porque a depreciação das instalações a gente vai dividir por 30 anos. E alguns equipamentos que eu considerei na construção da infraestrutura, como cortinas, como as lâmpadas, nós consideramos na depreciação dos equipamentos. Eles têm uma vida útil menor e é interessante a gente diminuir o tempo de retorno desse investimento. Para a depreciação da infraestrutura, eu estou considerando o grosso, vamos dizer assim, a construção do galpão, o galpão em si, e a área de pasto, contabilizando a tela e os mourões. Então, se a gente somar a construção do galpão, o material grosso e a área de pasto, nós temos um total de R$ 7.483,80. E dividido por 360 meses, que são 30 anos para contabilizar essa depreciação das instalações, nós temos um valor de R$ 20,78. E aqui eu vou multiplicar por 20 meses. Mas por que 20 meses, professor? Porque eu vou fazer uma análise do lucro do avicultor em um ciclo de produção, que nós consideramos de 90 semanas. Então, por isso eu estou considerando 20 meses de custos para poder auferir a renda no final. Então, nesse sentido, para esse lote específico, nós vamos contabilizar R$ 415,77 gastos com depreciação da infraestrutura em todo o ciclo de produção, nas 90 semanas. Outra depreciação importante de ser calculada nos custos de produção é com os equipamentos. Nós fizemos um vídeo elencando todos os equipamentos e os custos disso no segundo e no terceiro vídeo. Então volta lá na nossa série de vídeos para acompanhar a descrição desses equipamentos. Todos os equipamentos inerentes à atividade, se somados, dão um total de R$ 2.379,56. Se nós calcularmos então a depreciação desses equipamentos, esse valor de R$ 2.379,56 dividido por 120 meses, de novo, por que 120? Porque eu estou calculando a depreciação de equipamentos em 10 anos. O que dá um total, então, de R$ 19,82 mensais gastos pensando na depreciação desses equipamentos. E se nós fizermos isso vezes 20, que é o período desse lote em análise, nós temos um custo em todo o ciclo desse lote de R$ 396,59. Passados os levantamentos de depreciação, nós vamos para os custos de produção. Os custos inerentes ao lote, os custos fixos que nós chamamos. Nós também elencamos esses custos nos 3 vídeos anteriores, então volta lá nos vídeos do canal e assista para ter a sequência lógica. Só para retomar aqui, então nós tivemos os gastos desse lote específico com as pintainhas, com a ração pré-inicial, a ração de cria, recria, pré-postura. E um detalhe importante,
Para aventar os custos com lote, eu estou separando em duas partes. Essa primeira parte é até as 19, 20 semanas, quando nós não temos produção. E esse é um ponto muito importante, para o avicultor ter a dimensão que o custo de um dia de vida da chegada das pintainhas até a entrada na fase de postura com as 300 Embrapas, nós temos um custo total de R$ 8.371,43. É claro que não estamos levando em consideração a construção do galpão e os equipamentos adquiridos. Então, continuando os custos para a fase de postura, nós calculamos lá nos vídeos anteriores a ração para postura 1, 2 e 3, que deu um total de R$ 36.648,30, dispendidos apenas com ração em toda a fase de postura. Vamos incluir aqui os custos com produtos veterinários, que foi desmembrado. Então, se vocês olharem na tabela que eu apresentei agora há pouco, tem lá produtos veterinários no valor de quase R$ 500. Nós estamos considerando a vacinação em todo o período de cria e recria. Aqui nós estamos considerando apenas o vermífugo de R$ 25,20, como já foi falado nos vídeos anteriores. Vamos contar aqui também a energia elétrica para o programa de luz para a fase de postura no valor de R$ 480. Lembrando que isso para todo o ciclo de postura, das 20 semanas até as 90 semanas nesse caso em específico. Outro custo importantíssimo de se pontuar é com relação à mão de obra. Eu estou calculando uma mão de obra para todo o ciclo da chegada das pintainhas até as 90 semanas de R$ 18.700, o que dá algo próximo de R$ 1.000 por mês. E nesse valor, de certa forma, eu estou superestimando os gastos com mão de obra, tendo em vista que é preciso contabilizar exatamente quanto se gasta de tempo para trabalhar com as 300 poedeiras e fazer o cálculo certinho. Mas contabilizar a mão de obra é super importante, o avicultor não põe isso na ponta do lápis. Outro custo super importante de se considerar é as embalagens. Aqui eu estou considerando tanto a bandeja, como o rótulo e como o sulfilme para a gente fechar, o plástico para a gente lacrar ali a bandeja de ovos. Num valor total de R$ 1.073,53, contando para todo o ciclo. Em média, 31, 32 centavos cada bandeja, já considerando o rótulo e o insufilme. Tem também o transporte para levar esses ovos. Isso é muito particular de cada estratégia. Nós estamos contabilizando aqui em média R$ 40 por semana para levar os ovos para comercialização. O que dá um total no ciclo, considerando, é claro, desde o início da postura até as 90 semanas, de R$ 3.200. Então, com isso, a gente pode olhar o total de custos relacionados com o lote de 300 Embrapas, desde a chegada de um dia de vida até as 90 semanas, considerando a depreciação das instalações e dos equipamentos e os custos fixos, os custos nesse ciclo de produção, que dá um total de custos inerentes a esse sistema de R$ 69.310,82. Só uma coisa importante de pontuar, eu estou considerando custos relacionados aos equipamentos comprados em casas agropecuárias, como bebedouros adultos, comedouros adultos, bebedouros e comedouros infantis. Estou considerando a aquisição de madeira de alto padrão para a construção dos puleiros, dos ninhos. Enfim, estou considerando um custo alto, como se eu estivesse comprando tudo isso do zero. Mas a gente sempre tem que pontuar que a utilização de materiais disponíveis no local, a reutilização de materiais para construção de ninhos, de puleiros, é extremamente importante para a diminuição dos custos. Nós continuaremos essa série falando como melhorar os índices que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Vistos então todos os custos relacionados à condução da atividade com as 300 Embrapas, lembrando que todo o custo deu R$ 69.310,82. Nós vamos agora ver a receita desse lote. Se eu gastei tudo isso, quanto eu consegui ganhar de dinheiro vendendo os ovos desse lote de Embrapa? Bom, para fazer o levantamento da receita então com esse lote, nós vamos nos basear no guia de manejo da Embrapa e seguir a sequência lógica da porcentagem de produção durante as semanas.
Então nós temos lá que na 20ª semana ela produz 0,52%. Se eu considerar o número de ovos por semana, eu tenho 10,92 ovos nessa primeira semana. E estou considerando uma receita de R$ 5,46 na 20ª semana. E isso vai melhorando conforme vai aumentando os índices de produção, aumentando o número de ovos produzidos durante a semana. E da 20ª à 25ª semana, eu estou considerando uma venda de R$ 6,00 a dúzia. R$ 6,00 a dúzia do ovo pequeno. A questão de venda é muito variável, ainda mais nesse início, nesses ovos menores, e principalmente quem está começando no segmento não consegue agregar tanto valor. Nós da Escola de Avicultores acompanhamos através da assessoria online há mais de 12 anos experiências de norte a sul do país. E é em cima dessas experiências que eu estou baseando os cálculos. Aqui, por exemplo, tem uma imagem de uma estratégia de um parceiro nosso vendendo a R$ 6,00 a dúzia e chamando de ovos caipirinha. Nós temos diversas estratégias de marketing para isso. Vou falar isso num vídeo mais específico, mas esse é um caso da Toca, por exemplo, da Fazenda da Toca, que vende ovos tipo pequeno de galinhas jovens e consegue agregar um valor, diga-se de passagem, bem interessante. Esse caso especificamente é dessa semana. Essa imagem é do dia 1º de fevereiro de 2021 e esse ovo está sendo vendido muito próximo da minha casa, numa quitanda aqui próxima. Então está sendo vendido ao consumidor final a R$ 14,00 10 ovos de galinhas jovens, ovos pequenos. Então nós precisamos achar estratégia para atingir esse nicho de mercado, desde o começo da produção até as 90 semanas. Mas avançando nesse conceito da receita, nós vamos olhar da 26ª semana até as 90 semanas. E eu vou considerar um valor médio de R$ 8,50 a dúzia. Só uma ressalva importante, eu estou considerando a venda do ovo caipira a R$ 8,50 a dúzia nesse momento de pandemia, levando em consideração as experiências que a assessoria online da Escola de Avicultores acompanha de norte a sul do país e projetando uma média. Nós temos dúzias sendo vendidas a R$ 7, R$ 8, mas nós temos dúzias sendo vendidas a R$ 10. E para ilustrar isso, eu trago a contabilidade do mês de janeiro de um parceiro nosso, que é o Arthur, do Rio de Janeiro, que vende a dúzia de ovos com valores diferentes dependendo do cliente. Então ele tem inserções de venda da dúzia a R$ 10, a R$ 9,50, a R$ 9, novamente R$ 9,50, R$ 9, R$ 8,50 e R$ 8. Lembrando que um dos menores valores de venda de ovo caipira, de dúzia de ovo caipira, é R$ 8. Mas nesse contexto de pandemia, com o aumento explosivo dos insumos, nós precisamos repassar minimamente isso ao consumidor final. E por isso que eu estou considerando R$ 8,50 de média de venda de dúzia. É claro que tem que ser considerado que eu estou falando de 300 poedeiras, não estou falando de 1.000, 2.000. A gente precisa então, para lucrar com isso, achar um nicho de mercado específico, o nosso consumidor que está disposto a pagar mais por esse produto diferenciado. Nós ainda faremos um vídeo específico sobre essas questões de comercialização e estratégias de marketing. Então, nesse sentido, colocando a receita da 26ª semana até as 90 semanas, a venda de R$ 8,50 a dúzia, e também da 20ª semana à 25ª, R$ 6,00 a dúzia, nós temos uma receita total com venda de ovos de R$ 72.441,57. Além da venda dos ovos, tem duas receitas extras importantes de considerarmos. A primeira é a venda das aves no final do ciclo. Quando a gente atinge as 90 semanas, nós vendemos esses animais. Daí, mais uma vez, entra nas estratégias de marketing, no feeling de comercialização do avicultor. Eu tenho experiências que vendem a 12, 15 reais e tem experiências que vendem a 30, 35 reais. Eu vou fazer uma média aqui também de venda de 20 reais.
o que dá um total com as 300 poedeiras de R$6.000. Outra receita extra é a venda da cama. E aí entra mais uma vez a estratégia de achar o nicho de mercado. Existem produtores de verduras orgânicas que estão dispostos a pagar mais por um produto advindo no sistema caipira, por uma cama de frango de qualidade superior. Então a gente tem inserções de cama de frango a R$320 a tonelada, levando em consideração que nesse lote com 300 poedeiras nas 90 semanas, nós trocamos aí em média 2, 3 vezes a cama, nós conseguimos juntar 1 tonelada. E aí incluir R$320 como renda extra na venda dessa cama no final do ciclo. O que dá um total de receitas extras desse lote de R$6.320. E para a gente fechar a receita total com esse lote de 300 Embrapas, então, eu vou considerar a receita com a venda dos ovos, que foi de R$72.441,57, mais essa renda extra da venda das aves e da cama, que foi de R$6.320. Então eu tenho um total de receita com esse lote de 300 Embrapa de R$78.761,57. Bom, se a gente já detalhou então todos os custos de produção inerente ao ciclo com as 300 Embrapas e olhamos para a receita total, agora podemos falar sobre o lucro líquido. Então a gente fecha esse vídeo olhando para o lucro líquido do avicultor com as 300 Embrapas nesse contexto de pandemia, nesse momento mais difícil da avicultura. Então vamos pegar lá os R$78.761,57 relacionados então à receita total do lote, menos os R$69.310,82, que são todos os custos de produção, levando em consideração inclusive mão de obra, todos os custos com o lote, depreciação de instalações e equipamentos e superestimando algumas compras como da madeira de puleiro, de ninho, enfim. Tudo que a gente viu nessa série de vídeos que a gente está fechando agora. Então, considerando tudo isso, nós temos um lucro líquido com esse lote de 300 Embrapas de R$9.450,75. E se a gente dividir esses R$9.450,75 por 16 meses, mas por que 16 meses, professor? 16 meses é o período de 70 a 90 semanas, período produtivo que nós chamamos, e é quando está gerando receita, quando eu posso calcular a entrada do dinheiro. Então, se nós dividirmos o lucro líquido de todo o período apenas pelos meses de produção, nós temos um lucro mensal de R$590,67. Lembrando que esse valor é uma média mensal da fase de produção, porque como nós vimos no início da produção da 20ª semana, a produção é menor, os ovos são menores e o valor agregado é menor. Só que depois a gente tem também um pico de produção que chega a um salário médio de R$5.000 bruto por mês e vai diminuindo até as 90 semanas. Se a gente juntar todo esse período de produção e fizer uma média mensal, nós chegamos nesse valor de R$590,67. Mas, professor, dá para ser mais eficiente que isso? Dá para ganhar mais com esse mesmo número de aves? Dá para ganhar mais. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, como transformar esse sistema mais eficiente e gerar um lucro maior. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.